falar um pouco sobre linhas espectrais e também sobre como essas linhas espectrais podem, utilizando o efeito Doppler, ser usados para medir a velocidade dos corpos astronômicos, né? São conceitos extremamente importantes, porque muito do que nós vamos ver em astronomia depende da interpretação das linhas espectrais. O que é uma linha espectral? Nós já vimos que o espectro eletromagnético é dividido em diversas faixas. Vamos agora apenas nos concentrar na faixa óptica e ver como, ao dispersarmos uma luz branca por um prisma, a gente vê aqui as cores do arco-íris, né? Os astrônomos perceberam que se eles fizessem instrumentos muito mais precisos, muito mais sofisticados, que são chamados de espectrógrafos. Espectrógrafo significa grafia do espectro, né? Você pode obter detalhes muito finos do espectro, né? Por exemplo, você pode perceber que existem certas raias, certas linhas no espectro que podem ser ou brilhantes ou escuras. Então, a isso nós chamamos de linhas em emissão, raias em emissão. Em Portugal são chamadas de riscas. Nós, às vezes, chamamos de linhas ou de raias, né? Ou pode estar em absorção. E o estudo destas linhas em emissão e absorção é de uma extrema importância na astronomia. Porque, a partir da interpretação dessas linhas, nós podemos derivar uma grande quantidade de informações sobre uma estrela, por exemplo. Sobre a temperatura dela, sobre a composição química, sobre a massa, sobre a binaricidade, se é uma estrela isolada, se é dupla, se é tripla, se tem planetas ou não, e assim por diante, né? Uma infinidade de informações. Essencialmente, tudo que nós sabemos sobre os corpos celestes vem do estudo dessas raias. Então, nós temos que prestar muita atenção sobre o estudo dessas raias, sobre como derivar informação destes dados. Não basta você produzir os dados, obter um espectro. Um espectro é um gráfico de intensidade versus comprimento de onda. Você tem que também ter a compreensão das leis da física para poder dizer o que essa impressão digital está querendo dizer para você, né? Normalmente e classicamente, os espectros eram tomados por placas fotográficas, né? E que iam desde o azul até o amarelo, o vermelho. E aí aparecem, então, essas raias em absorção. Isso poderia ser o espectro do Sol, por exemplo, né? E aí as primeiras pessoas começaram, então, a chamar a cada uma dessas linhas em absorção de A, B, C, D, F, G, H e assim por diante. As linhas mais intensas começaram a ser associadas a letras, né? Bom, o que são estas raias? Como é que elas são produzidas? Elas estão associadas fundamentalmente à estrutura atômica. É importante a gente entender, então, como é que é a estrutura, por exemplo, do átomo de hidrogênio. E como é que funciona um átomo de hidrogênio? Um átomo, vocês sabem, é composto por um núcleo e por elétrons. No núcleo você tem prótons e tem nêutrons, né? E os elétrons estão em volta desses núcleos. No átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples, o núcleo é composto apenas por um próton e em volta gira apenas um elétron, né?
E o modelo de Bohr do átomo de hidrogênio diz que você tem diversos níveis em que os elétrons podem se encontrar. Né? O nível n igual a 1, o nível n igual a 2, o nível n igual a... São níveis de energia. E aqui está o próton. Se o elétron passar do nível 1 para o nível 2, ele passa de um nível de energia mais baixo para o nível de energia mais alto. Pela lei da conservação de energia, o elétron só pode fazer isso se ele receber energia. Né? Então, por exemplo, numa colisão, ele pode receber uma energia e passar por um estado que nós chamamos de estado excitado. Tá? Ele pode passar, então, do nível 1 para o nível 2. Se você deixar esse átomo excitado sozinho, o que vai acontecer? O elétron pode passar do nível 2 para o nível 1, que é um estado de energia mais alto para um estado de energia mais baixo, e aí sobra energia. O que é essa sobra de energia? Ela se transforma numa onda eletromagnética, num fóton. E esse fóton nós podemos ver. E se esse fóton aparecer no espectro, esse fóton vai ser uma linha em emissão, um fóton em excesso. Né? Mas a gente viu que existem linhas em absorção e linhas em emissão. O que seria uma linha em absorção? Seriam aqueles fótons do espectro que foram absorvidos por um estado mais baixo para elevar o elétron no estado mais elevado. Isso produz linhas de absorção. E o decaimento produz linhas em emissão. Basicamente, este é o mecanismo que nós usamos para explicar a associação com as linhas de emissão e de absorção de um espectro eletromagnético com a física atômica, a física de um átomo. Né? Eu estou usando apenas linhas de átomos, nós sabemos também que existem linhas de moléculas. Não são só linhas de átomos, mas nesta aula nós vamos nos restringir apenas a átomos. Né? Com o tempo, passou-se a perceber que algumas dessas linhas eram típicas do átomo de hidrogênio. Se você observasse o gás hidrogênio no laboratório, você podia observar aquelas transições de 2 para 1, ou de 1 para 2, de 2 para 3, ou de 3 para 1, e essas transições eram bem conhecidas. E perceberam que essas transições existiam também no Sol. Daí se concluiu que no Sol existe hidrogênio. Né? E estas linhas no Sol são de longe as linhas mais intensas. O que você pode intuir com isso? Que o hidrogênio provavelmente, possivelmente, seja o elemento químico dominante no Sol. Diferente da Terra. Né? Na Terra o hidrogênio não é o elemento químico dominante. Mas se as linhas de hidrogênio são as mais intensas no Sol, talvez seja. Mas aí perceberam também que algumas das linhas que puderam ser observadas lá correspondiam ao átomo de carbono, outros ao átomo de ferro, ao átomo de cálcio, ao átomo de oxigênio e assim por diante. Então pôde-se identificar com segurança que esses elementos também existiam no Sol. Tá certo? E misteriosamente havia um conjunto de linhas em absorção que não correspondia a nenhum elemento químico conhecido. Imaginou-se então que existisse um elemento químico que existia no Sol e não na Terra. E a esse elemento químico então denominou-se hélio, em homenagem ao Sol, que em grego significa hélios. Imaginou-se, supôs-se, com base nos primeiros estudos espectrais do espectro do Sol, que existisse um elemento químico novo.
Só depois, muito depois, é que se percebeu que esse elemento hélio também existia em rochas, em minas da Terra e tal, e que, na verdade, é o segundo elemento da tabela periódica, o elemento químico hélio, né? Inclusive, houve depois, mais tarde, um outro estudo que identificou uma série de linhas que só apareciam em nebulosas, não no Sol, em nebulosas. E como não existiam essas linhas na Terra, imaginou-se que existia também mais um elemento químico que ficou sendo chamado de nebúlio. Depois percebeu-se que essas linhas eram, na verdade, de oxigênio 2 vezes ionizado e eram linhas proibidas em laboratório, mas não eram proibidas em nebulosas, né? Então, o elemento químico nebúlio, na verdade, deixou de existir, né? Então, a partir daí, começou-se a associar todos os elementos químicos aqui e a se determinar a abundância de cada um desses elementos químicos em cada uma das estrelas. Isso tornou-se um ramo muito fértil da astronomia, da astrofísica, né? Então, hoje, em gráficos modernos, em detectores modernos, nós produzimos um espectro que é a intensidade em função do comprimento de onda. Aqui eu mostro 3 galáxias, né, onde tem apenas linhas de absorção, tudo isso é linha de absorção. Aqui nós temos linhas de emissão, com largura maior, largura menor, que é preciso conhecer o efeito Doppler para poder interpretar essas larguras, né? E algumas galáxias que têm tanto linhas de absorção quanto linhas de emissão, né? No átomo de Bohr, nós temos transições do nível 2 para o nível 1. Essa transição é de aproximadamente 10,19 elétron-volts, tá? Elétron-volts é uma medida de energia. Isso corresponde a aproximadamente 125 nanômetros, né? O comprimento de onda desta transição. A essa transição nós chamamos de Lyman alfa, tá? É uma raia chamada de Lyman alfa, que é essa de nível 2 para nível 1. A de nível 3 para nível 1 nós chamamos de Lyman beta. A de nível 4 para nível 1 de Lyman gama. Essas todas estão na faixa do espectro eletromagnético ultravioleta, que nós não podemos observar com o telescópio aqui na Terra porque o ultravioleta é absorvido na alta atmosfera. Só podemos observar se a gente fizer um telescópio em órbita, né? Isso já foi feito, essas linhas todas já foram observadas e estudadas, né? Mas a série que nós chamamos de Balmer, que é H-alfa, que é a transição do nível 2 para o nível, do nível 3 para o nível 2, nós chamamos H-alfa, ela tem um comprimento de 653 nanômetros. Ela está na faixa visível, está no vermelho. É uma das linhas mais estudadas na astrofísica, né? Assim como o H-beta, que é a linha de beta de Balmer, que tem 486 nanômetros, né? E que está na faixa do verde, aproximadamente, né? Então, nós temos a série de Lyman, nós temos a série de Balmer, depois vem a série de Paschen, a série de Brackett, a série de Pfund e assim por diante, né? A série de Paschen e a série de Brackett já estão no infravermelho, então você tem que usar detectores infravermelhos, né? Mas são linhas extremamente importantes, essas linhas todas do hidrogênio, né? Para se entender a física de cada um dos objetos que nós estamos estudando, tá? Ok. Efeito Doppler. O que é um efeito Doppler? O efeito Doppler é uma mudança na frequência que você observa em função da velocidade
do corpo emissor da frequência, né? Isso, vocês já assistiram corrida de Fórmula 1? Né? Quando vem um carro de Fórmula 1 se aproximando, ele tem uma frequência alta. Frequência baixa, quando se afasta. Isso é efeito Doppler. Tá certo? Quando ele se aproxima, a frequência é mais alta. Quando se afasta, a frequência é mais baixa. Tá? Vocês imaginam um barquinho, um pequeno barquinho numa lagoa, e esse barquinho vai batendo na água, né? Vai produzindo ondas que se afastam concentricamente. Mas se esse barquinho anda nessa direção, as ondas aqui elas vão se acumulando, enquanto que as daqui vão se separando. Isso também é efeito Doppler. Então você veja que se você estiver desse lado, você vai perceber uma frequência mais rápida de ondas, uma frequência mais alta, comprimento de onda menor. Ao passo que se você estiver aqui, você vai ter uma frequência mais baixa, um comprimento de onda maior. Né? Isso é efeito Doppler. Se você medir o comprimento de onda aqui e medir o comprimento de onda aí, pela diferença você pode determinar qual é a velocidade do barco. Certo? É isso que a polícia usa para saber se vai multar o seu carro ou não. É efeito Doppler. Certo? Ela manda uma frequência em direção ao seu carro. Se a frequência que volta, ela vem maior, porque ela é espalhada pelo carro e aumenta a frequência dela em função disso. Se o aumento de frequência corresponder a uma velocidade maior do que a permitida, é multa. Tá certo? Então a polícia usa muito bem, às vezes de uma maneira até eficiente demais, né? No meu caso, com grande frequência, aliás, para me multar, né? Por causa desse bendito efeito Doppler. Tá? Outro exemplo. Veja esse motociclista andando em alta velocidade. A pessoa que está aqui vai perceber comprimentos de ondas curtos e frequências altas. A pessoa que está aqui vai perceber comprimento de ondas longos e frequências baixas. Tá certo? Então, uma moto em alta velocidade, quando passa por você, você percebe as duas coisas, né? Frequência alta, frequência baixa. Certo? Primeiro vem sempre a frequência alta, porque está se aproximando. Depois vem a frequência baixa, porque se afasta. Em geral, se afasta depois do que se aproxima. Certo? Por isso, primeiro a frequência alta do que a frequência baixa. Né? Então, se o corpo está se movendo para cá, esse observador vai dizer que o comprimento de onda é mais curto. Se fosse uma luz, uma onda eletromagnética, ele dizia que é um corpo é um deslocamento para o azul. Enquanto que aqui é o comprimento de onda mais longo, portanto, deslocamento no sentido do vermelho. Né? Então, em inglês, nós chamamos isso de redshift e de blueshift. Né? Isso é importante até vocês saberem o que é o redshift e blueshift, porque o redshift é muito usado mesmo em português, para quem fala português, que as galáxias todas têm um redshift. As galáxias todas têm um deslocamento para o vermelho. Isso é efeito Doppler. Ele é determinado por efeito Doppler, tá certo? Como é que nós podemos usar isto quantitativamente em astronomia? Se você observar uma raia atômica, vamos supor o H-alfa do hidrogênio. No laboratório, você sabe precisamente o valor do comprimento de onda do H-alfa, né?
656,3 nanômetros. Aí você vai observar uma galáxia ou uma estrela e vai perceber que há um deslocamento, digamos, de 0,2 nanômetros, ou para o vermelho ou para o azul. O que significa isso? 0,2 nanômetros é o deslocamento. Nós vamos chamar isso de delta lambda. Delta lambda é isso aqui. E lambda zero é o comprimento de onda do H-alfa no laboratório. Você pode mostrar, pelo efeito Doppler, que delta lambda dividido por lambda zero é igual à velocidade do corpo dividido pela velocidade da luz. É V sobre C. Eu repito, lambda zero é o comprimento de onda daquela raia no laboratório. E delta lambda é o deslocamento que a sua observação mostrou, que pode ser para o vermelho, quando nós chamamos de delta lambda, é positivo, ou para o azul, quando nós dizemos que o delta lambda é negativo. Tá? Bom, sabendo então delta lambda e sabendo lambda zero, como você sabe C, você pode calcular V, a velocidade. Então a velocidade é função do deslocamento da raia atômica. Muito simples. Se delta lambda é positivo, você vai ter uma velocidade positiva se afastando de você. É o redshift, o deslocamento para o vermelho. Se o delta lambda for negativo, você vai ter uma velocidade negativa. Então você tem um blue shift. O corpo está se aproximando de você. Com isso você pode determinar a velocidade com que uma estrela está se afastando ou se aproximando de você. Né? Ou uma galáxia. E aí podem ocorrer coisas interessantes. Por exemplo, existem estrelas duplas. O que é uma estrela dupla? São duas estrelas, uma girando em torno da outra, com um certo período P. Vários dias, por exemplo. Então, se você observar essas duas estrelas, tirar um espectro delas, você não vai ver uma linha, você vai ver duas linhas. Uma linha da estrela que está se aproximando, essa está deslocando para o azul. A outra está se afastando, ela está para o vermelho. Mas, algum tempo depois, o que estava se deslocando para o azul vai para o vermelho. Então, as raias atômicas no espectro, elas fazem isso. Certo? Com isso, você pode medir o período com que as estrelas estão girando. E pode também medir a velocidade das estrelas. Tá? Você pode medir exatamente a velocidade com que elas estão se movendo. Cada uma delas tem uma velocidade. Uma pode ir mais e a outra menos. E a razão dessas velocidades é a razão da massa de uma estrela para outra. Pronto, você já sabe a razão entre as duas massas. Simplesmente observando isso. Tá certo? Com isso você pode determinar, em princípio, as massas das estrelas. É a única maneira, aliás, a única maneira que se pode determinar a massa de uma estrela é observando o efeito Doppler de estrelas em sistemas binários. Esta maneira que eu estou explicando. É a única maneira. É a única maneira que você tem de medir a massa de um planeta em torno de uma estrela. Usando o efeito Doppler. Né? Foi o mecanismo que o Hubble usou para determinar que todas as galáxias estão se afastando de nós. E, portanto, o universo está em expansão. Também usou o efeito Doppler para isso. Vocês vejam que
o efeito Doppler, que parece uma coisa tão simples, né? Tão simples que até a polícia consegue usar para me multar, é um mecanismo, é uma ferramenta de uma enorme importância para a história da astronomia e para o presente da astronomia. Nós continuamos usando isso, né? Nós continuamos usando muito intensamente o efeito Doppler. Tá certo?